Oi, povo, boa noite. Tô aqui para contar uma experiência maravilhosa, né? Apesar da situação ser um tanto, ter suas partes tristes, né? Mas a gente vê a mão de Jesus assim, tão poderosa, tão tremenda, Deus agindo tão poderosamente que eu não tinha como não contar, né? Eu ainda tô emocionada. Mas eu queria muito dividir, quero muito dividir, né, com vocês essa experiência tremenda, poderosa do Senhor. Poucas pessoas sabem, né, souberam, no início do ano, eu bati meu carro, né. Poucas pessoas ficaram sabendo, pouquíssimas mesmo, até porque eu bati, logo em seguida eu viajei e aí, enfim, né? E aí ele ficou parado, precisava arrumar, enfim. E no dia que eu bati meu carro, foi uma situação assim, eu tava voltando do trabalho e eu tinha uma visita para fazer, né? E eu precisava visitar uma pessoa que estava enferma e que faria um exame no dia seguinte. E quem realmente ama a Deus, ama a obra de Deus, sabe o quão para nós é importante, né? Esse suporte, essa cobertura que a gente dá para essas vidas, né? E o quanto para mim particularmente, assim, a minha vida, né? Eu amo demais fazer isso. E muitas pessoas, algumas pessoas quando souberam, né, que eu saí do serviço, né? E aí eu peguei o meu carro e estava cansada. E quando eu estava no meio do caminho, eu soube que a visita não era onde eu pensava que era um lugar acessível, próximo, né? Era um lugar longe, onde eu não tinha costume nenhum de ir. E bem quando eu soube, começou uma chuva, assim, aquele temporal, né? Que geralmente dá aqui em São Paulo. E deu aquele temporal, e aí eu fiquei pensando, né, assim, eu tinha a possibilidade de voltar para casa? Tinha, óbvio, né, a gente não tem, né, nenhum tipo de obrigação, a gente não faz as coisas para o Senhor, nem a obra de Deus por obrigação, nós fazemos porque nós sabemos o que aconteceu nas nossas vidas e sabemos o quão precioso é isso que o Senhor nos deu, e esse dom e essa missão de levar a palavra dele, de levar, né, um pouco daquilo que a gente sabe de consolo, de oração. E eu, né, estava indo para lá e já era mais de 7 horas da noite. E quando eu estava chegando próximo do local, né, o Waze, enfim, o aparelho lá de localização, dizia que eu estava a 3 minutos do local, só que estava chovendo demais, já era, né, quase 8 da noite, e muita chuva, e assim, inexplicavelmente, o meu... Ele começa... O aparelho ali que eu estava usando, né, para localização, o aplicativo, ele começou a mandar eu volta mais 3 quilômetros, só que estava chovendo demais. E aí eu falei, poxa vida, eu parei. Quando eu vi que estava chovendo muito, eu parei. Quando eu vi também que ele estava me mandando pela mesma estrada, uma estrada deserta, escura, com chuva, com curva, com descidas, né, muito grandes, assim. Quando eu vi que isso estava se repetindo, como se o aplicativo ele não conseguisse mais fazer a localização correta. Então eu colocava de novo, resetava, né, e ele voltava para o mesmo... pedia para ir 3 quilômetros, enfim, e fiquei rodando ali dentro né, daquele lugar escuro, e nisso passaram-se das 8 da noite, já estava próximo das 9. Aí eu avisei, né, para a irmã dessa pessoa que eu ia orar naquela noite por ela, porque ela ia fazer um exame no dia seguinte, né,
E era muito importante para ela que aquela oração acontecesse. E eu avisei para ela, eu falei, olha, eu tô mais ou menos próximo, tal, enfim. Conversei com ela, beleza. E continuei o trajeto, né? E a chuva aumentou. Né, eu sem visibilidade nenhuma, eu diminuí a velocidade, né? Eu tava correndo bastante, porque, né, ali para chegar logo, como eu tava próximo e tal. Mas aí, quando eu vi que estava acontecendo tudo isso, o que é que eu fiz? Eu reduzi a velocidade, né? E aí, acho que estava 30 por hora, mais ou menos. Mas muita chuva, não enxergava muita coisa, enfim. E eu estava numa descida, né? Com uma curva muito fechada. E quando eu percebi a curva, eu já estava muito em cima dela, porque eu não estava enxergando muito bem. Eu já estava muito em cima dela, eu tirei da curva. Enfim, consegui tirar ainda. Era uma via de mão dupla, né? Então, graças a Deus não bati em nenhum carro. Enfim, consegui jogar o carro para a lateral. Mas mesmo assim o carro bateu num poste. E, na minha inocência, né? Nunca tinha acontecido isso. Eu liguei o carro para sair. Bateu, mas tudo bem, eu vou continuar, né? E eu sabia também o quão importante era, né, aquela unção, aquela oração, porque, né, esse rapaz ele iria fazer um exame no dia seguinte e ele queria, né, a família queria essa oração. E aí eu bati o carro e eu fiquei impossibilitada de sair, porque o carro travou, né, e entrou num modo que o carro não ia para lugar nenhum. E aí passaram-se 9. E eu naquele deserto, um deserto, escuridão, assim, eu, para quem me conhece, para quem caminha comigo, sabe que eu sou um pouquinho, às vezes, assim, de enfrentar todas as coisas, né, de ter, muito raramente, ter medo mesmo, assim, me apavorar com alguma situação, mas lá as horas iam passando e eu ia me apavorando. Né, o tempo, porque estava muita chuva e era um deserto, e era mato para os dois lados, e os carros descendo e subindo e ninguém parava, ou então eles paravam, né, andavam muito devagarinho, olhava, ia embora, não sei o que acontecia, e passavam os caras de moto, e enfim, foi assustador. E aí eu entrei em contato com um guincho que eu conhecia, né, e ele falou que ele não conseguiria me pegar. E aí eu fiquei mais apavorada ainda. Né? E ele falou, não, mas eu vou ver se um amigo consegue. E nada. E aí, uma hora lá, ele disse, olha, me manda sua localização. Eu mandei. Ele disse, eu vou te buscar, né? Eu vou. Deixou a filha com um filho, porque ele estava com uma filha pequena, enfim. Ele falou, não, mas eu vou aí. Eu sei onde você está, né? Porque era deserto mesmo. Então, acho que a princípio ele pode até ter ficado com medo, né, de ir. Mas ele disse, eu vou aí onde você está. E aí eu fiquei mais tranquila, mas eu estava muito apavorada ainda, porque já era mais de 9 da noite, né? E aí eu falei para ele, ó, manda sua localização para eu poder acompanhar tudo. E aí, enquanto eu estava lá, estava apavorada por estar onde eu estava, porém, assim, tentando entender como que eu bati aquele carro. Porque se você está se você dirige à noite, você já dirige com um pouco mais de atenção. Se você dirige com chuva, com um pouco mais atenção ainda, na verdade, né? Além de tudo, estava cansada. E fora isso, eu sou meio assim, fico meio assim quando eu tô dirigindo com chuva, né? Eu tenho que ficar, às vezes, me esforçando, às vezes, para enxergar, né? Preciso fazer um exame de vista. Mas, enfim, porque eu quero chegar numa parte assim tremenda e de uma experiência maravilhosa com Deus, né? E aí eu fiquei ali meio apavorada e tentando entender o porquê que eu tinha batido aquele carro, numa situação que geralmente eu estaria super atenta e que na verdade eu até estava bem atenta, né? Antes de bater, inclusive, eu estava correndo bastante para poder chegar mais próximo, chegar mais rápido e estava tranquilo e de repente ali, quando eu estava com a velocidade bem reduzida, né? Tava super tranquila acontecer aquilo. A curva, ela apareceu muito em cima de mim. É como se ela nunca tivesse estado ali. E pasmem, eu já tinha passado por aquele lugar, porque quando
o aplicativo ele começou, né, refazer as rotas, ele me mandou por lá, por esse mesmo local. E pasme, né? Essa curva eu só vim perceber quando ela estava realmente já muito próxima. Eu lembro, né, quando ela estava aqui que eu tirei e joguei para cá, né? Porque era mão dupla, enfim. E aí eu fiquei ali pensando, esperando o guincho, a hora passando, eu me apavorando, né? Passavam os motoqueiros, ia bem devagarinho, parava, olhava, né? Uma hora parou um carro, eu achei que era a polícia, abri a porta. E não era, era um pessoal que trabalha com alguma coisa, só que tinha uma escrita no carro, não dava para enxergar muito bem de dentro do carro por conta da chuva. Então eu achei que era a polícia. Quando eu abri, eram vários homens, eu acho, 2 homens, não lembro muito bem, que eles olharam para mim, fecharam a porta do carro deles e continuaram. Fecharam não, na verdade eles não abriram, né? Eles puseram o rosto assim no vidro e foram embora. E aí eu fechei a porta rapidamente, travei de novo e fiquei ali, meu Deus do céu. Até tem um vídeo, inclusive, gravado, que eu gravei um pedaço do vídeo, eu gravei um pedacinho, né, de um vídeo nessa hora. E aí, nessa hora não dos caras, né, na hora que eu bati. E aí eu fiquei ali pensando, poxa vida, né, não tem problema nenhum, as coisas na minha vida vêm, vai. Mas eu estava tentando entender como é que eu tinha conseguido bater aquele carro numa situação tão... Porque, né, geralmente quando você está numa situação assim, geralmente você está muito mais alerta, enfim. E estava tentando entender, esperando o guincho chegou. Ai, meu coração já se aliviou quando eu vi o guincho. E aquele moço do guincho, né, o apelido dele, né, Lelê, ele disse assim, eu tentei pegar o guarda-chuva, já vou me emocionando porque realmente é muito forte, né? E só quem vai entender isso mesmo é quem decidiu na vida que quer servir a Deus pro resto da vida dele, né? E quem tem experiência com Deus e quem conhece a Deus, eu acho que vai entender, né? E porque a Bíblia diz assim que o evangelho ele é loucura, né? Ele é, para os outros ele é loucura, mas para nós ele é poder de Deus, ele é experiência, ele é autoridade do Senhor. É assim que eu creio, né? Que a minha vida ela tem um propósito, eu não vim nessa terra à toa, né? Deus tem um propósito através da minha vida e que ele possa cumprir esse propósito. E aí ele chegou, e aí eu fiquei, né? Meu coração já se acalentou, e aí como estava chovendo muito, eu abri o guarda-chuva para proteger ele, né? Para enquanto ele mexia ali e tal. E ele falou, não precisa se preocupar, vai lá para dentro da cabine, né? Fica lá na cabine. Aí ele falou para mim assim, eu vim com um amigo, né? Ele tá lá dentro da cabine, mas não tem problema, pode ficar tranquila, pode ficar lá com ele, que aqui pode deixar que eu resolvo. Ótimo. Aí eu fui. Assim que eu entrei ali na cabine, né, eu comecei a conversar com o moço que estava ali, e aí eu estava contando para ele, né, dizendo, olha, né, eu tenho certeza, olha isso, queridos, desse jeito, ele foi a segunda pessoa que eu conversei depois de bater o carro, primeiro foi o moço do guincho e segundo ele, e eu disse assim para ele, olha, eu tenho certeza que eu não bati esse carro à toa, falei para ele, por quê? Que eu nem conhecia o cara, né, como é que eu estava contando já aquilo para ele. E ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estava indo fazer uma visita para alguém que, né, tá para fazer uns exames, tudo, amanhã. E eu estava indo fazer essa visita para orar por ele, né, para ungir a vida dele. E aí ele disse, você olha isso. Eu lá no momento, do jeito que eu estava, e ele disse, olha, você ora por mim. Ele falou, eu, né, era pregador da palavra, eu... tinha minha vida no altar, amava servir a Deus, enfim, por algumas situações que não cabe dizer aqui no vídeo, né? Eu saí, não tô mais, enfim. E eu tenho, sabe, ele começou a me dizer, olha, eu pregava em todos esses lugares, enfim, e falando ali e tal. Aí eu falei para ele assim, igual eu vou falar agora, eu falei, caramba, então foi você o culpado de eu ter batido meu carro? Quando eu falo isso, queridos, as pessoas acham que é loucura e acham que, Deus não é Deus disso, Deus não faria isso. Eu sei o Deus que eu ando com ele. E eu sei quando ele quer usar a minha vida para um propósito.
E aí eu disse, olha, então foi você o culpado de eu bater meu carro, né? Quanto tempo você está fora da igreja? Aí fui conversando com ele, querendo saber. Aí já o carro já ficou meio que para, né, segundo plano, e ele foi contando toda a vida dele e tal. E aí eu disse, olha, eu não vou, né, o moço colocou o carro, né, lá, tudo, e a gente veio na chuva, né, e eu disse assim, e aí eu disse para ele, né, eu disse, olha, eu tô conversando com ele sobre isso, porque ele tá afastado, tal, e ele falou, ele falou, tá vendo, né, é isso mesmo, eu falei, eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu dentro desse propósito, para que você volte para Jesus, para que você esteja novamente nos caminhos do Senhor. Falei para ele, e eu não saio, eu não volto para minha casa hoje, falei para ele, sem orar por você. Sem que você volte para Jesus hoje, sem que você restaure a tua aliança com ele. Porque não foi à toa que eu bati esse carro. Não era para eu ter batido esse carro. Então, eu tenho certeza que nisso Deus tem plano e tem propósito. E, queridos, escuta uma coisa, não estou dizendo que Deus, né, olha, foi lá e bateu o meu carro. Não, a Bíblia diz assim que o Senhor transforma a maldição em bênção. Então, aquilo que era para ser maldição, quando nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor pode transformar em bênção. E assim foi. E eles vieram, me deixaram, né? Eles me deixaram antes um pouco da minha casa, porque tinha muita lama e podia que senão o guincho também precisar ser guinchado, né? E, pasme, quando ele parou, até o moço do guincho disse, olha, é propósito mesmo, né? A chuva parou. Assim que a gente parou aqui, a chuva parou. E aí eu falei, você quer voltar para Jesus? Você quer reafirmar a tua aliança com Deus? Ele falou, quero. Ele disse, então eu vou orar por ti. Porque eu não vou chegar diante de Deus e Deus vai dizer, olha, lembra aquele dia que você bateu seu carro? Lembra daquele moço? Então, por que você não falou do meu amor para ele se ele estava afastado? E aí eu orei por ele, foi uma grande bênção. Eu orei também pelo moço do guincho e nós oramos ali, foi uma grande bênção. E eles foram embora e eu vim para casa pensando assim, o carro realmente, e eu não tô, quem me conhece sabe, também se não souber, também não é uma preocupação minha, né? O carro foi o de menos. Meu carro, se eu mostrar talvez, né, eu consiga mostrar as fotos aí de como o carro ficou. E, assim, inclusive eu pensei, poxa, acho que eu vou, né, mandar o carro pro ferro velho, porque da forma que eu vi meu carro, eu achei que nunca mais eu ia nem andar com ele, né, mas enfim. E aí eu vim dali meio extasiada, né, vim embora, né, vim para casa, né, de onde o guincho me deixou, extasiada, pensando, meu Deus do céu, Senhor, eu bati meu carro. Senhor, como que esse homem apareceu nesse guincho, sendo que se não fosse no local que eu estava, abatida, e se não fosse na condição e no horário que eu bati, o guincho teria ido sozinho. Só que era noite, dentro dos matos, numa estrada deserta. Ele não levou o cara à toa. Ele levou de alguma forma por ser uma proteção. Depois ele me disse, não, eu lembrei de você, pois eu lembrei que eu tinha te socorrido um dia, tal, enfim. Então, eu entendi que Deus tinha propósito nesse carro, né, com essa batida e tudo mais. Deus iria usar como instrumento. Estou dizendo aqui que foi Deus, né? Estou dizendo que Deus iria usar, e ele usou e ele fez. E aquele moço voltou para Jesus. E nós oramos, e eu vim para casa com meu coração transbordando de alegria. Ao mesmo tempo que às vezes eu pensava no carro, eu lembrava do quão tremendo Deus era de ter revertido tudo isso e transformado em salvação. E eu vim muito feliz, tal, e foi uma grande bênção. Porém, meu carro ficou parado, né? Eu viajei e tal. Ficou largado, meio que largado, né? Mais ou menos. Eu viajei e tal. Quando eu voltei já com todos os planos de pensar em como que eu ia arrumar e tal. Enfim. E aí eu
comecei a mexendo numa coisa, noutra, tal, né, e gasta aqui, gasta ali, blá, 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 blá. E foi o rim, foi, né, o fígado no carro, tudo. E aí eu levei no mecânico que mexe no meu carro, né, que assim, para resolver uma das maiores partes dele. E é tremendo porque assim, eu tentei levar em vários mecânicos, em vários. Eu entrei em contato com vários, né, como o carro ele não estava andando, para ver se eles conseguiam vir, para dar uma olhada, como seria levar de guincho. Então eu precisava de um mecânico, meu mecânico ele é longe, né, da minha casa, então eu precisava de um mais próximo, por conta de guincho, de tudo mais, né. E aí eu tentei com... E era engraçado porque não dava certo, sabe, assim, parecia que tudo dava certo, mas não dava. Principalmente na questão da funilaria do carro. Ah, querido, Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Então, o perrengue maior estava sendo na funilaria do carro, porque eu falei com o cara, ele falou que ele conseguia vir em casa olhar, né? Marca, desmarca, nunca conseguiu. Eu paguei o guincho levou num lugar muito longe, muito bom inclusive, né? Fez todo o orçamento da lataria dele. Ficou, mas tão caro, ficou pelo menos um outro carro. Quase ali, né? Quase um outro carro. E aí eu falei, não, eu vou pedir vou ver se o guincho busca o carro, não vai rolar esse orçamento. Mas enfim, deu certo arrumar uma questão dele lá, o carro estava andando e eu mesma fui buscar o carro, né? Com todas as questões que o carro não podia estar na rua, mas eu consegui buscar o carro. E aí fui de novo, tentei de novo com outros funileiros, e não, eu vou olhar e vai, ótimo. Aí eu levei nesse mecânico, como eu estava falando, eu levei nesse mecânico, que é o mecânico que mexe no meu carro mesmo, acabei levando nele, né? Muito longe, o carro não estava em condições de estar na rua, podia dar qualquer, né, pepino, né, grave na rua. E aí, mas eu falei, não, eu insisti depois, né, em levar no mecânico que já olhava ele, já sabe, já, né, eu meio que insisti comigo mesma de levar lá. E aí, tenta daqui levar lá, tenta da colar, e, né, consegui levar o carro, deixei lá com ele. Ótimo. Ele falou no mesmo dia, ele disse, olha, já está pronto. No mesmo dia ele deixou o carro pronto. Só tinha funilaria, que como eu disse, era o preço de um outro carro. E aí eu falei, olha, como já está pronto, ele não mexe com funilaria, eu fui buscar meu carro. Né? Então, passei para pegar tal. E aí eu desci a pé, né? Porque eu estava vindo do trabalho, e aí eu aproveitei e falei, eu vou descer a pé. Não, porque na verdade os ônibus que descem esse local lá, eles passam em outro lugar que eu não ia passar, então resolvi descer a pé. Aí eu fui vindo a pé, desci e tal. Aí de repente eu vi um espaço muito grande com vários carros, assim, como se fosse uma funilaria, né? Eu entendo pouco, né? Então eu falei pro moço, chamei o moço, ele estava lá para dentro, disse, moço, vocês mexem com funilaria aqui, não é? Ele disse, é. Aí eu disse, nossa, meu carro tá aqui pertinho. Eu falei para ele, por aqui, em algum lugar ali para baixo, né? Porque eu tava a pé, então você perde um pouco da noção de onde você tá. Eu digo, meu carro tá mais para baixo ali, mas eu vou precisar de funilaria. Você não quer aproveitar e dar uma olhada, né? Eu posso trazer ele para você dar uma olhada? Ele falou, claro, pode sim, onde é que ele tá? Eu digo, ele tá, eu falei o nome da funilaria, do local que ele tava, né? Da mecânica, do mecânico lá, falei o nome do mecânico, tudo. E aí ele disse, ué, fulano de tal, eu não vou falar aqui para não, né? Fulano de tal, eu digo, é. Ele disse, ué, aqui, ó, aí me mostrou, ou seja, eu estava na frente. A funilaria, ela tinha uma parte que era na rua, e aí você, dentro da funilaria, ela saía na outra rua, era de uma rua para outra rua. Então, essa parte dela que saía aqui, dava de frente para onde estava o meu carro. Aí eu disse, eu falei, inclusive eu olhei meu carro estava na rua, porque estava me esperando, ele estava me esperando, já era
hora dele fechar, quase 6 da tarde, né? Ele estava me esperando para fazer o pagamento e tudo tal. E aí eu falei, olha lá meu carro, você consegue olhar comigo lá? Ele olhou tal, aí veio um outro moço, trabalha com ele e tal. E aí ele olhou lá meu carro, mas você queria mexer em quê? Eu disse, olha, nisso, pá. E ele foi, deu um orçamento ali, chamou um outro lá para né, auxiliar, e foram olhando e tal, e fechou um orçamento lá. Um orçamento muito caro, inclusive. Porém, bem mais acessível do que o primeiro que eu tinha feito. Então, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, ótimo, se for parcelado, fica como? Se for à vista, fica como? Ele disse, fica assim, assim, assim. Eu disse, pois eu vou deixar o carro. Ele disse, não, mas você não quer, nós só vamos poder mexer no seu carro daqui 15, 20 dias, você leva o carro, deixa o carro lá, leva o carro com você e a gente... Quando depois porque você vai voltar para casa a pé, né? Vai de ônibus. Eu digo, não, eu vou de ônibus, eu vou deixar o carro aí. Não precisa mexer nele agora, não. Eu sei que você só vai conseguir me entregar a tal dia, papapá, não tem problema, deixa o carro aí. Você acredita? Eu fui para casa, deixei o carro lá. Só que antes de ir embora, eu conversei com esse cara há muito tempo. Nossa! Eu saí de lá, acho que 1 hora depois. Eu não sei, porque parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Sei que foi papo vai, papo vem, e tal, e conversa e tal, e experiência disso e daquilo. Ele também é uma pessoa que gostava de falar muito da igreja e tal, e falava... Fui embora. Ah, queridos. Meu carro... Eles ainda não tinham mexido. Eu levei uma peça, eles me pediram uma peça, eu fui levar. E aí eu cheguei lá e eu conheci um rapaz. E aí, um outro rapaz, que eu não sabia que trabalhava lá. E aí ele disse que ele fazia a lavagem dos carros, né? E aí, um olhar daquele rapaz, sabe? Não sei, ele alto, sabe? Magro, negro, mas ele era um pouco claro assim, mas ele era, né, negro. Alto, magro e um olhar assim, um olhar bom, sabe? E aí eu comecei a conversar com ele. E aí, assim, ele disse, aquele é seu carro? Ele disse, E aí a gente começou a conversar e tal. E eu comecei, e ele, assim, do nada hoje eu sei que não foi, né? Ele falou, olha, comecei a falar alguma coisa da igreja, de Jesus, não vou lembrar exatamente como começou a nossa conversa. E aí ele disse, nossa, os meninos aqui me receberam como filho, sabe, assim, como irmão, eles cuidam de mim, eu estava num outro lugar, ele disse para mim, eu estava trabalhando num outro lugar, e lá o dono fez isso e isso comigo, e foi muito difícil para mim, porque ele tinha passado pela prisão, e quem sofreu qualquer tipo de situação dessa forma sabe como que é, né? O preconceito e tudo, a dificuldade que é, né? A pessoa voltar, né? A ter uma vida social e tudo mais, né? E ele disse, olha, e aquilo me machucou tanto. E quando ele falou isso, meu coração cortou. Ele disse, aquilo me machucou tanto. E aí Deus começou a colocar no meu coração, sabe? Tantas coisas assim do amor de Deus por ele, de como Deus amava ele, de como aquele espaço era Deus que tinha reservado para ele, sabe, assim, para que ele não sofresse, e Deus podia mudar a história dele. E eu fui conversando com ele, ele falou, olha, eu era da igreja, eu saí, e aí, né, conversei muito com ele e falei para ele assim, olha, eu posso orar por você? Eu falei, eu senti muito no meu coração de orar por você, de colocar a tua vida, né, diante do Senhor. E ele falou, pode. Aí ele pôs a mão no coração, queridos, e começou a chorar. E eu comecei a orar por ele, orei por aquela vida.
E meu coração gostou tanto dele, assim, me liguei, sabe quando você se liga? E aí, orei por ele, ele chorou ali. Aí ele disse, olha, seu carro, quando terminar aqui, eu vou te dar lavagem grátis. Você vai levar seu carro, eu mesma vou lavar, eu vou deixar, né? Vou deixar ele bonitinho, perfeito para você. E aí eu falei, opa, brinquei com ele, e a gente ficou ali, eu fiquei muito tempo ali, né, com eles. É um lugar, inclusive, muito gostoso, assim, é bom de levar seu carro em questão de qualidade, mas também, assim, é um lugar muito gostoso para bater um papo e tudo. E aí eu disse, nossa, muito obrigado, tá, beleza, e fui conversando com ele, né, e aí virou meio que ali uma amizade, né. E aí deixei a peça lá, aí fui buscar o meu carro. Quando estava pronto, ele lavou meu carro tão bonitinho, a coisa mais lindinha. E aí eu falei para ele assim, olha, eu tô levando o carro embora, mas eu pretendo voltar aqui para a gente poder bater um papo, para a gente conversar mais a fundo sobre aquele assunto que você estava me contando. E ele disse, e assim, como que você se liga assim, sabe, alguém, e você ora assim, sabe, a ponto da pessoa chorar, e você sente no teu espírito assim. Eu falei para ele a mesma coisa que eu falei no dia que eu bati meu carro pro amigo, né, do moço do guincho. Eu disse a mesma coisa, eu disse, olha, eu já disse que eu bati esse carro, não foi à toa. Eu falei, eu tenho certeza também, né, que tua vida está dentro de um propósito de Deus. E por isso eu não vou sair daqui sem orar por você. Posso orar? Ele disse, pode. Ele pôs a mão no coração e a gente começou a orar e ele começou a chorar, sabe? E a gente ficou um tempo ali. Então, são os propósitos, os caminhos de Deus que a gente não entende. Não entende, não entende. Era uma loucura pra gente que é humano. Mas eu sei que é poder de Deus. E hoje eu estava no serviço. Você acredita se você quiser. Tem acho que uns 2 meses que eu peguei meu carro, não sei, 1 mês e meio. E aí eu tava no serviço hoje e o moço que arrumou meu carro me mandou uma mensagem dizendo que esse rapaz, né, que eu tinha falado de Jesus para ele, tinha sentido umas dores. Eles cantaram parabéns para ele aí um dia, tal, tava sentindo umas dores por conta da diabetes dele, umas coisas, tal. Enfim, sei que, resumindo, descobriram que ele estava, acho que com leucemia. Por isso ele estava sentindo umas dores, umas coisas, sabe, estranhas, tal. E aí ele disse, olha, Lila, eu tô te mandando esse áudio só para você orar por ele, né? Ora por ele. A gente não tem maiores notícias, né? Porque ele não tá podendo atender o telefone e tal, mas a gente queria, né? Eu sei, né? Você também é uma pessoa de Deus, igual a gente, então ora por ele e tal. E ele me mandou esse áudio, inclusive, né? No serviço, eu já coloquei diante do Senhor a vida dele. E eu disse pra ele, poxa vida, sério, sério, porque ele é um homem alto, sabe, assim, forte. E aí ele disse, digo, mas como vocês souberam? Ele foi falando e tal, né? Eu disse, então faz o seguinte, que hospital que ele tá? Aí ele disse que hospital ele tava. Então, por quê? Porque, né, como sempre, eu queria visitá-lo, né? E aí ele disse, olha, ele tá indo no hospital tal. Eu digo, ótimo, então tá bom. Se você tiver mais notícias dele, você me avisa. Ele falou, tá bom. Acabou a conversa. Estou vindo embora do serviço hoje. E aí, eu entrei no ônibus. Fiquei ali na parte da frente do ônibus. O ônibus muito lotado. Nossa, há muito tempo assim, né? Eu digo porque alguns dias aí eu estava indo de carro. Então já faz uns dias que eu não voltava de ônibus. E o ônibus muito lotado, e um cobrador pedindo para que, né, olha, afasta, porque, né, enfim.
para encher mais, né, para colocar mais pessoas no ônibus. E aí eu fico sempre ali, né, geralmente às vezes na frente ali e tal, e aí quando já tá próximo, eu passo a catraca, vou para trás e desço. Aí eu fiquei ali e tal, tava com fone, porque estava próximo de começar a minha aula. E aí eu escutei uma moça sentada no banco da frente, uma moça sentada, você tá entendendo que tinha uma moça sentada no banco da frente? Que eu jamais vi aquela moça, porque o ônibus estava abarrotado, eu não conseguia nem me mover. Tinha uma moça no banco da frente, uma moça sentada no banco da frente. E aquela moça começou a chorar. E é óbvio que a gente que estuda psicologia, a gente que tem um pastorado, a gente que serve a Deus, né? Nosso primeiro intuito é o quê? É querer saber se a pessoa tá bem. E eu disse, pô, deixa eu escutar mais um pouco. E aí ela chorou, e aí ela mandou mensagem para quem, e conversa com não sei quem e tal. E aí eu tentei escutar, porque eu disse, como estava muito perto de eu descer, acho que uns 2 pontos, 3 para eu descer, eu digo, eu preciso escutar, saber se de repente eu não vou ser, né, vou estar invadindo aqui a história da mulher, mas eu quero dizer para ela que se ela precisar, né, se ela precisa de alguma ajuda, né, e aí eu escutei mais um pouco, eu escutei ela dizer o seguinte, olha, ele morreu, olha, ele... acabei de saber da notícia, ela chorando aos prantos, ligou para a mãe dela, eu esperei ela terminar a ligação ali e tal, e aí eu escutei o nome que ela disse, quem que tinha falecido. E ela disse, olha, fulano faleceu. Na hora que ela disse, na hora ali, eu peguei o meu celular e eu fui ouvir de novo o áudio, porque ela foi dizendo, né, das questões, eu fui ouvir o áudio que o moço da funilaria tinha mandado para mim. Eu fui comparando as informações, eu digo, mas é fulano, será? Aí esperei, ela desligou e eu fui lá e perguntei para ela, eu falei, olha, por acaso, essa pessoa que você está falando é fulano de tal? Ele trabalha em tal lugar? Ela disse, olha, eu não sei se ele trabalha em tal lugar, mas o nome dele é esse. Eu digo, você tem uma foto para eu ver? Ela disse, não, porque eu estou sem internet, sei lá, mas eu tenho uma foto do filho, que ele é meu ex-marido. E aí ela me mostrou a foto do filho. O filho é o clone dele, quando eu vi. Eu digo, não acredito. Ela disse, Eu digo, olha, ele era assim, ele estava em tal hospital. Ela disse isso. E o quadro dele era esse. Ela disse, Falei, caramba, não acreditei. É 3 pontos. 3 pontos de eu descer na minha casa. 3 pontos eu escutei aquela mulher chorar. Olha, eu fiquei assim na hora, sabe? Aí eu falei pra ela, olha, se você precisar de ajuda, deixei meu telefone com ela. Eu falei, eu já vou descer, mas o que você precisar, se eu puder ajudar, entre em contato comigo e tal. Mas eu saí dali assim, porque há 2 meses e meio atrás eu tava com aquele homem, falando de Jesus para ele, falando da importância dele reafirmar a aliança dele com Deus. 2 meses e pouquinho atrás, eu acho que até menos, eu estava orando por a vida daquele homem e ele estava chorando, dizendo o quanto ele tinha abandonado aquela vida que ele tinha e o quanto ele estava disposto a seguir de uma forma diferente. Um homem que, assim, não sei todas as coisas que ele praticou, mas um homem que ali na minha frente era só um homem, era só uma pessoa que Deus amava demais e que Deus desejava que a alma dele fosse alcançada novamente, e que eu disse isso para ele, inclusive, que Deus não olhava como o homem olhava, que Deus não via como o homem via, e que ainda que as pessoas, que a sociedade tivesse qualquer tipo de preconceito com ele,
O Senhor só amava ele. O Senhor só queria salvá-lo. O Senhor só queria ter esse encontro de novo com ele. Então, eu quis dividir isso, porque nem sempre é fácil a gente ouvir a voz do Senhor e a gente obedecer. Mas desde que eu entendi que tudo que tinha acontecido naquele dia, naquela noite, Deus tinha um propósito maior, eu busquei me mover dentro desse propósito. E glória a Deus por isso, porque hoje ele está com o Senhor, tenho certeza absoluta. Ele faleceu agora há pouco, né? E assim, eu me emociono porque quão importante é nós sabermos, né? A Bíblia diz assim, que uma vida vale mais do que o mundo todo. A Bíblia diz do que vale nós ganharmos o mundo todo se nós perdermos a nossa alma. O que nós temos de mais precioso é servir a Deus. E que bom que ele está com o Senhor. Que bom que ele não morreu sem salvação. Que bom que ele se arrependeu. Que bom que nós fizemos aquela oração naquele dia. Que bom que ele confessou com a própria boca o quanto ele desejava ter uma nova vida. E Deus permitiu que ele tivesse uma nova vida. Então, cumpra o plano de Deus na tua vida, o propósito que Deus tem, o chamado que Deus tem através da tua vida. Às vezes as pessoas acham que a nossa alegria ela consiste em coisas terrenas. As coisas terrenas Deus nos deu para usufruir, como a própria palavra diz, do melhor dessa terra. Mas tem coisas que nós usufruímos, que elas são espirituais e só elas preenchem a nossa alma. E apesar de ser um tempo triste, apesar de eu me compadecer com a família, com os amigos, inclusive, né, que viraram meus amigos também, né, lá da funilaria, meu coração, no fundo, ele se alegra, porque eu, de alguma forma, aquele homem ele teve a oportunidade de se reencontrar novamente com o Senhor, de ter a sua alma limpa novamente para se encontrar com o Senhor. E quando eu digo limpa, não estou falando das limpezas que as pessoas colocam, não, das legais, sabe, das leis, das imposições, não. Eu digo de um coração limpo, porque a Bíblia diz, sabe o que? No Salmo 15, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem tem suas mãos puras, limpas e seu coração puro. E aquele homem foi o que eu enxerguei nele naquele dia, o primeiro dia que eu vi ele, coração puro, independente do que ele tinha cometido. E é isso, eu queria muito dividir, queria deixar registrado aqui, porque nós sabemos para que nós nascemos. Nós nascemos para servir a Deus. Nós só conseguimos ter alegria plena, nós só conseguimos estar num lugar de paz quando a gente encontra o Senhor, quando a nossa vida é dele. Deus te abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se você também hoje está longe dos caminhos do Senhor, pode ter certeza que hoje é o momento de você voltar. Que o Senhor não te fez para estar longe. O Senhor te fez para estar na presença dele, o Senhor te fez para servi-lo. E eu quero encerrar dizendo que, ainda que você experimente as melhores coisas que esse mundo pode te oferecer, nada vai conseguir te oferecer aquilo que só o Senhor pode te oferecer. Nada vai conseguir preencher a tua alma como o Senhor. E eu finalizo dizendo uma frase que eu gosto bastante. Existe um espaço vazio no nosso coração que ele só é preenchido por Jesus Cristo, porque ele tem um espaço, o espaço dele é o espaço de Deus. Então você pode colocar qualquer coisa lá. Quem consegue preencher esse espaço é o Senhor. Deus abençoe você, tua casa, tua família. É tempo de você voltar para o Senhor. Deus te abençoe.